situação ontem ficou tensa porque um policial militar, ele foi até o Hospital Cajuru para ser atendido, vítima de um acidente. Nós recebemos a denúncia de que ele ficou várias horas esperando para ser atendido. A Polícia Militar teve que mandar um tenente para lá para meter uma pressão e conseguir esse atendimento. Foi o que nos foi repassado. Aí, nós ouvimos ontem o tenente Cantador, inclusive falando que daria voz de prisão ao diretor do hospital, caso o PM não fosse atendido até um certo horário, por omissão, por várias situações aí. Nós ouvimos o lado da polícia ontem e hoje vamos ouvir o lado, é claro, do Hospital Cajuru. Está ao seu lado aí o diretor do hospital, não tá, Bruno? Está sim, Val Santos. Como a gente já divulgava aqui na manchete no Brasil Gente, já estamos recebendo aqui o diretor técnico, o doutor José Mário Tupiná Machado, que pode trazer mais informações a respeito desse caso também. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Brasil Gente. Inclusive, o senhor traz aqui um documento comprovando a entrada do paciente lá no Hospital Cajuru. Mais uma vez, boa tarde. O que o senhor tem a dizer sobre esse caso, doutor? Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de esclarecer, porque as notas que foram divulgadas não coincidem com a realidade. Isso está bem documentado e nós trouxemos inclusive imagens que mostram na câmera do hospital, que mostra que a ambulância do SEAT adentrou no hospital às 13h01 e não como foi divulgado 10 horas da manhã. E nós temos documentos tanto do ponto de vista de registro de sistema hospitalar quanto da assistência propriamente dita, de que esse paciente foi atendido e que às 13h17 ele já começou a realizar os exames complementares, o que significa que segundos após a sua entrada ele já foi atendido por uma equipe de alta performance técnica, por neurocirurgião, por ortopedista, por cirurgião geral e pelo médico emergencista. Então realmente esses horários não coincidem com a realidade. O paciente recebeu toda a assistência por todos esses 3 ou 4 especialistas de alta performance. Foi feito tomografia de crânio, foi feito raio-x de bacia, foi feito raio-x de coluna, foi feito raio-x de tórax, foi feito raio-x de ombro. Então realmente não procede a inexistência de assistência, de abandono e de falta de assistência pronta. A assistência foi imediata, de ótima qualidade, como é historicamente o hospital, a história do Hospital Cajuru. Agora é o seguinte, Bruno, por gentileza, primeiramente é o José Mário, é isso? Isso, José Mário. Tudo bem, seu José, muito bem, obrigado por ter vindo aqui no programa, obrigado por dar a sua versão. Eu é que agradeço a oportunidade. É claro que a gente fala aí de duas instituições muito respeitadas e conhecidas, tradicionais do estado do Paraná. Uma que é do Hospital Cajuru, que vem da PUC, e outra que é da Polícia Militar. Quando o policial militar fala aqui no Brasil Urgente que deu entrada, que ele deu aí, que ele teve que interferir na situação, que ele teve que prometer, ameaçar de prender, no caso que seria preso seria o senhor, essa é a ameaça. Sim, o senhor é o diretor? Provavelmente sim. Tá. Quer dizer que ele não estava agindo com a verdade, é isso? Na realidade há uma má interpretação dos fatos, né? Quando o policial chegou, ele é atendido numa sala chamada sala de atendimento para politraumatizados. Existe um especialista chamado emergencista que de imediato avalia esse paciente em relação aos seus dados vitais, em relação ao risco de vida e em relação às medidas e procedimentos que devem ser adotados de imediato. E este paciente é então classificado de acordo com um protocolo mundial chamado protocolo de Manchester, que no mundo inteiro é seguido de acordo com a gravidade, e este protocolo é que orienta as prioridades de acordo com a gravidade dos pacientes que adentram o hospital. Agora então, é o seguinte, viu? Eu gostaria de colocar, antes da gente concluir aí, o que o policial disse a respeito dessa situação, pra gente colocar os dois lados. Ótimo. O lado da PUC e o lado da polícia. Pode colocar o tenente Cantador pra falar aí. Pode liberar. O acidente foi aproximadamente às 9h30 da manhã e até agora, até o momento presente, não tivemos o atendimento do policial, né? Uma fratura de fêmur, é uma fratura que exige uma intervenção momentânea, uma intervenção imediata, né? E até agora não tivemos aí essa intervenção cirúrgica. Então o policial tá aqui no Cajuru, já se passam 12 horas, né? Tá com risco de vida, nós já estamos acionando os nossos altos escalões da polícia aí para tomar as medidas cabíveis aí. Eu acabei de chegar no hospital, né? Já se passaram 12 horas, ele estava sem medicação ainda, né? Estava com dor, tive que intervir para medicá-lo, para dar um analgésico, para evitar a dor dele aqui, né? Então isso já foi feito, ele já está passando, pelo menos está sem dor agora, né? E em caso
Se não operarem ele até 12 horas, eu vou contatar a diretoria do hospital, vou ver quem que é o responsável e provavelmente eu vou ter que encaminhar a delegacia, um distrito policial civil, né, para fazer a prisão em flagrante por crime de omissão. Agora é o seguinte, meu caro José Mário, por exemplo, talvez ele tenha se equivocado na hora da entrada, mas no momento em que ele gravou isso, já eram 10 horas da noite, e o que o senhor diz a respeito disso? Isto, eu acho que é muito importante que a gente diferencie duas situações médicas que em geral o cidadão leigo não consegue interpretar. Primeiro, o que é uma emergência médica? Emergência médica é quando o indivíduo tem risco de vida. Nós médicos tecnicamente chamamos de uma instabilidade hemodinâmica, isto é, o indivíduo tem risco de vida e deve de imediato ser submetido aos procedimentos necessários. Agora, se tirar a tarde do Brasil Urgente, que vai dar para perceber na imagem aí, né? Chegando, aí ó, dá para perceber o horário aí, né? Então isso que eu descrevi nessa agora ambulância é uma aí estava o policial, médica. é isso? O que é uma urgência médica? Uma urgência médica é o indivíduo que tem alguma afecção, seja ela traumática ou não, que deve merecer um procedimento curativo entre 12 e 24 horas. Isto é uma urgência médica. Neste caso especificamente que nós estamos conversando, o indivíduo era um paciente portador de uma urgência médica. Todos os exames de imagem e de laboratório, após a avaliação destas áreas médicas de especialidade, foram realizadas e ele foi classificado como um paciente que merece ser atendido dentro de uma urgência médica. Foi feita a analgesia, felizmente o hospital é portador de um sistema de informática que registra hora, minuto e segundo de acordo com os procedimentos e está registrado no prontuário a hora em que ele recebeu a analgesia. A analgesia é uma medicação para tirar a dor, para minimizar o sofrimento, para que esse paciente aguarde de acordo com a sua classificação em relação aos demais pacientes. Nós estávamos com 23 pacientes na sala de urgência. E ele então seguiu o trâmite da sequência de acordo com a hierarquia, de acordo com o protocolo de manchas, de acordo com a gravidade, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico e ele poderia inclusive ter sido operado no dia seguinte. O diagnóstico de fratura de fêmur permitia que ele pudesse ser submetido ao procedimento cirúrgico no dia seguinte. Na sua opinião, não houve demora então no atendimento? Absolutamente não. O diagnóstico foi feito de forma precisa, de forma imediata, de forma competente. Todos os exames complementares foram colocados à disposição, tomografia, raio-x e exame laboratorial. Todos os especialistas de corpo presente 24 horas por dia no hospital, neurocirurgião, ortopedista, clínico, emergencista e cirurgião geral, avaliaram o paciente e o classificaram como tal. O senhor diz que não houve, no caso, demora se comparando a nossa realidade hoje, né? Na realidade o Hospital Cajuru é o maior hospital de trauma do sul do país. Tem uma demanda absurda, né? A Curitiba cresceu muito, né? E divide com outros 2 hospitais em Curitiba o atendimento de todas as emergências. Então, realmente, nós sempre trabalhamos no limite da capacidade e, eventualmente, acima deste limite. Isto há que se registrar. Mas o hospital é um hospital porta aberta, é um pronto-socorro porta aberta, o que significa que ele recebe emergências via SIAT, via procura direta de todas as espécies e é um dos únicos hospitais da região sul do Brasil que mantém de corpo presente todas essas áreas de especialistas 24 horas por dia. O senhor tinha conhecimento que ele estava numa maca 10 horas da noite no corredor do hospital ou isso também não procede? Com muita frequência isso acontece exatamente pela demanda ser acima, a proporção entre o número de procura e o espaço físico e camas disponíveis sempre há essa desproporção. Geralmente nós estamos no limite da nossa capacidade ou acima dela. Então, infelizmente, nós temos que prestar o atendimento dentro desta capacidade, que é uma capacidade técnica e capacidade física, que em geral e cada vez mais é desproporcional em relação à demanda. A atitude tomada pelo tenente Cantador no momento aí, foi, ao seu ver, por que foi? Pela emoção ou pela proteção ou por ser um responsável? Eu tenho a impressão que ele, dentro do seu compromisso de responsabilidade, de prestar assistência aos seus subordinados, procura o que há de melhor, da mesma forma que todos os outros 23 pacientes que estavam também na fila
cada respectivo familiar deveria pensar como ele, querendo que o seu fosse atendido primeiro. E eu insisto que o protocolo não privilegia ordem de chegada, o protocolo privilegia gravidade e instabilidade e risco de morte. Quer dizer, então, o senhor não condena a atitude do tenente? Absolutamente, absolutamente. Eu acho que com o afã de proteger o seu subordinado e proteger o seu colega de serviço, ele está no seu direito. Eu só peço que ele compreenda da mesma forma que a imprensa e para elucidar, e é por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, no sentido de trazer as informações de uma forma mais rigorosa e trazer a compreensão de conceitos de urgência, emergência, demanda, capacidade técnica e performance assistencial. Agora é o seguinte, viu? Nós conversamos com o senhor a respeito desse assunto aí. Isso acredito que fica esclarecido porque é difícil para atender, a demanda é grande. A gente também lamenta o seguinte, tem uma situação que eu gostaria que o senhor me explicasse. Pois não. E a população também. Mas eu preciso fazer um intervalinho rápido aqui, um merchan rapidinho. Pois eu só quero te fazer a pergunta antes para que o senhor possa pensar. Pois não. O povo pergunta e questiona por quê? Quando um bandido chega lá, ele passa na frente e é atendido. O senhor já me responde isso, por gentileza, só um minutinho, tá bom? Pois não. Só me dá um tempinho aí. Deixa eu voltar a falar com o diretor, o José Mário, que é o diretor do Hospital Cajuru. Se dispôs a vir aqui no programa falar com a gente, dar a versão, é claro, do hospital diante dessa polêmica que se gerou. Eu agradeço por ele ter vindo, por confiar no programa também, saber que a gente não tá aqui pra julgar, pra questionar, pra julgar. Pra questionar sim, mas pra julgar não. Agora é o seguinte, por quê? Quando chega um bandido lá, ele passa na frente de um trabalhador que tá aguardando 2, 3, 4 horas na fila. É emergência? É isso? Não, a resposta está exatamente no protocolo de Manchester. Seja bandido, seja policial, seja rico, seja pobre, ele vai submeter a uma avaliação rápida, imediata do emergencista, que vai classificá-lo como emergência, urgência ou urgência retardada. É o que diz o protocolo. Ele pode ser encaminhado para casa, ele pode ser encaminhado para uma unidade de saúde, ele pode ser encaminhado para uma sala de observação de cuidados progressivos, ele pode permanecer na sala de politraumatizado ou ele pode ser encaminhado diretamente para a UTI ou para o centro cirúrgico. Isto não contempla o protocolo de Manchester, não contempla a profissão do indivíduo, não contempla o status socioeconômico, ele contempla o estado clínico, a gravidade maior ou menor, independente dele ser bandido ou não. Muito bem, quer dizer, a situação então tá resolvida, tá tudo certo, meu caro José Mário, tá tudo resolvido entre a polícia e o Cajuru também. Eu acredito que sim, porque a Polícia Militar sempre foi uma grande parceira nossa e nós sempre trabalhamos de uma forma muito clara, muito transparente, atendemos muito vítimas da própria corporação e vítimas levadas pela corporação quando é o caso de um marginal, de um bandido que eles nos trazem, que nós atendemos absolutamente com a forma que a nossa profissão exige, que o nosso juramento exige e que a instituição está acostumada a atender, que é uma instituição de tradição, que é uma instituição de grande envergadura, que tem uma história toda que credencia com competência. Com toda certeza, um forte abraço, viu? Até uma próxima obrigado pela oportunidade. Ok, é desse jeito mesmo. Abrimos espaço para a polícia também, abrimos espaço para o Hospital Cajuru, por quê? Porque tem os dois lados, tem os dois lados da história e a gente tem a obrigação de mostrar. Dado o recado e encerrado também.